Oi, meu nome é Cristina Kemi, eu moro no Japão, na província de Kanagawa, e esse é o Vlogmas, um vlog por dia, mais ou menos, até o Natal. Hoje é dia 19, sábado. Ontem eu postei 2 vídeos, mas eu não gravei nada, porque eu fiquei editando os vídeos e tal, aí quando eu fui ver já era muito tarde. Então, eu vou só fazer uma recapitulação do que aconteceu ontem, sexta-feira, dia 18. Eu fiquei em casa porque era meu dia de folga, só que eu tava com muito frio em casa, então eu saí, fui numa pracinha que tem aqui perto. Não é bem uma pracinha, é tipo um campinho que o pessoal usa pra brincar, leva o cachorro pra passear, ou as crianças ficam brincando de jogar bola, alguma coisa assim. E aí eu sentei num banquinho que tinha lá, porque lá bate um sol bem direto, assim, de manhã. E fiquei tricotando, assim, um programa bem idoso, tanto que uma senhorinha... Eu não reparei, na verdade, porque eu levei o celular e tinha baixado um episódio de Gilmore Girls pra assistir, porque eu pensei, eu vou ver se eu assisto tudo até o final desse ano, sei lá, não tinha um prazo, assim, mas eu pensei em terminar porque faltavam poucos episódios dessa série. Sempre que eu tô sem nada pra assistir, assim, eu assisto um pouco desse Gilmore Girls, porque é uma série bem leve, assim, não tem muito o que pensar, né? Dá pra fazer tricô e assistir. E aí eu tava fazendo essa blusa, que é pro Eike, a blusa de presente de Natal dele, não Natal 2020, né? Natal 2025, sei lá. E eu tava mais pro começo, assim, ainda tava nessa parte bege. Daí eu tava sentada lá, assistindo Gilmore Girls, e apareceu a senhorinha. Aí a senhorinha parou e ficou conversando comigo. Você tá assistindo e tricotando ao mesmo tempo, né? Nossa, que coisa assim... Como quem diz, que coisa moderna. Aí eu falei, é que... Agora é só crescer, né, aqui assim. Nossa, dá pra fazer essas coisas hoje em dia. Daí ela começou a falar, tipo, que ela morava aqui no bairro, só que aí ela fazia aula de tricô em um outro bairro aqui do lado, com uma professora, que dela tinha um grupo, o pessoal se reunia, pagava não sei quanto por aula. Só que agora ela se mudou, então ela parou de ir nesses grupos. Mas ela vem 2 vezes por mês aqui pro bairro, porque o marido dela tem que resolver alguma coisa, que eu não entendi o que era. E aí ela começou a perguntar o que eu tava fazendo, não sei o que, mas eu acho que ela queria mais ela falar do que saber as minhas coisas, né? E acho que ela achou engraçado, assim, eu tava tricotando lá na peça, assim, tipo, totalmente aleatório. Aí eu falei assim, é que tava muito frio, então eu vim aqui tomar um pouco de sol. Ela, é bom, né, ficar no sol. Aí eu dei uma olhada, assim, em volta e tinha mais 2 senhoras, assim, só que bem velhinhas, tipo, sei lá, 80 e poucos anos, andando de bengalinha e tal, que estavam lá sentadas também tomando sol. Eu falei, acho que é bom, né, o pessoal tá todo mundo tomando sol aqui. Aí ela, meu marido já saiu, tenho que ir lá encontrar com ele. Deu, tá bom. E continuei tricotando. Enfim, só contando um episódio que foi engraçado. Depois eu voltei pra casa, fiz mais uma carreira de aumentos e tricotei mais um pouco e comecei aqui a parte do gráfico, que é em Faral, como fala? Em Jacquard, que daí é essa parte verde. Eu comentei no outro vídeo, mas pra quem não assistiu, esse é o Mountain Mist da Tinka Knits. O fio que eu tô usando é Beiroa. Beiroa, da Rosa Pomar, de Portugal, e é um fio feito com lã de ovelha da Serra da Estrela nas variedades branca e preta. Por isso ele tem esses mesclas assim com um fio mais escuro. Não só nessa cor, que é a cor natural, quanto as outras cores que eu escolhi, todas elas têm assim esses pedaços mais escuros. Nos fios que são mais claros, lógico que fica mais aparente, né? E aí, conforme você vai tricotando, vão ficando essas listras, assim. Achei super legal. Eu fiquei meio na dúvida, assim, se ia ficar legal o efeito ou não, mas até agora eu tô gostando. Eu mostrei pra ele que ele gostou da cor também. Mas ele é daltônico. Pra ele, essa parte aqui verde, pra mim é verde, e pra ele é cinza. Esse tipo de tom é o que ele mais confunde. Bom, mas não sei, né? Ele enxerga de um jeito, eu enxergo de outro, né? Que é certo ou errado, pra mim é verde. Aí a gente às vezes fica discutindo por causa disso, mas é engraçado. Esse desenho, ele forma umas montanhas. É tipo, a ideia é como se fosse... Aqui a parte da pala tem uma primeira montanha, depois vai ter um losango, que eu vou fazer com essa cor mais escura, um verde mais escuro. E depois embaixo vai
vai ser outra cor aqui, né? Depois que passar essa parte aqui da pala, vai ser uma cor que seria a cor principal, que é um azul bem escuro. Não tô com ele aqui agora. Daí eu cheguei na parte que tá mudando dessa primeira montanha do fundo pra essa montanha de losangos que vai ficar aqui com verde escuro. Eu preciso novelar essa meada, porque pelo que eu entendi, essa era a apresentação antiga da Beiroa. Ela vinha com essa tag aqui, com as informações atrás, e aí mudou para esse tipo de novelo com essa ilustração que é super linda. Nossa, eu achei muito legal, assim, a moça segurando um cordeirinho, carneirinho, não sei como fala. E aí tem as informações aqui meio como se fossem uma ilustração e tal. Eu acho essas tags da Rosa Pomar super legais. E é prático porque vem no novelo. Não sei se a maioria das pessoas preferem em meada, não sei. Eu gosto do novelo, acho mais fácil, né? Porque já vem pronto pra tricotar. Esse daqui eu ainda preciso novelar. E aí foi por isso que eu parei ontem, porque eu precisava novelar e daí resolvi editar os vídeos, daí ficou tarde, enfim. Então, voltando ontem, né? Eu fui tricotar no parque, voltei, almocei, uma sobra do Nabê de quinta-feira. Depois fiquei assistindo Gilmore Girls, só que aí eu me empolguei, e, tipo, faltava bem pouquinho mesmo pra eu terminar a 7ª temporada, que é a última da, tipo, série original, e daí depois teve um revival, tipo uma continuação, assim, só que muitos anos depois, assim. Essa série já é super antiga, só que eu só comecei a assistir, acho que no ano passado, quando eu tava aqui no Japão, se eu não me engano. E aí eu tô assistindo bem picadinho, bem aos poucos. E aí a série, então, como ela é bem antiga, ela acho que aconteceu num período e depois de, tipo, sei lá, 10 anos, fizeram uma continuação. Porque a 7ª temporada, ela termina de um jeito muito X, assim, muito que deveria ter uma continuação. Aí eu fiquei pensando, se eu tivesse assistido na época que tivesse sido lançada, nossa, eu ia ficar muito estressada. E aí, essa continuação que saiu são só 4 episódios de 1 hora. E aí mostra a vida dela, tipo, vários anos depois e tal. E também o final é muito um cliffhanger, é muito tipo, e agora o que vai acontecer? Mas, sei lá, assim, não sei se vai ter mais ou não. Tudo bem também se acabar desse jeito. Acho que é bem satisfatório em certos aspectos. Aí eu terminei então Gilmore Girls e aí não fiz mais nada, né? Fiquei tricotando e assistindo Gilmore Girls. Pelo menos eu acho que a blusa cresceu. E eu esqueci de falar do tutorial que eu usei pra fazer aqui. É a primeira vez que eu tô fazendo uma blusa com colorwork, assim, com jacquard. Eu achei que eu nunca tinha feito nada, mas aí depois eu lembrei que eu fiz um gorro da Pris Lopes, que e é um gorro, eu acho que ele se chama Pontinho, se eu não me engano. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo linkado. Só que ele era, assim, vários realmente pontinhos, que pareciam coraçõezinhos, assim, espalhados pelo gorro inteiro. Então não formava, assim, tipo, um super desenho e tal, era bem pra iniciante mesmo. E aí eu tive um pouco de dificuldade pra controlar a tensão dos fios atrás, né, que esses floats, não sei como fala em português, esse fio que fica atrás, quando você não tá usando o fio, essa cor, fica um pouco apertado, né, a tendência é eles ficarem mais apertados do que folgados. E aí, pra fazer essa blusa, eu resolvi fazer ela do método português, não sei porquê. Eu pensei, vou fazer português, assim, no tricô português. E aí eu tô tricotando então pelo avesso, né? Com o ponto liga, que fala em Portugal, como fala em português do Brasil. Ponto tricô e o purl em inglês. Enfim, muito poliglota. Aí... chegou nessa parte do colorwork, eu lembrava que a Catarina, do podcast Vão de Escada, ela usou o tutorial da Naná, do podcast Mãos de Vera, pra fazer o tricô do lado avesso, o trabalho colorido do lado avesso, porque ela fez uma blusa que ela era em tricô plano, então quando ela fazia as carreiras do avesso, que são em purl, ela usava esse tutorial, né? A técnica desse tutorial da Naná. Eu fui ver o vídeo da Naná e achei, assim, super fácil de entender a explicação dela, assim. Foi muito bom mesmo. Tipo, o vídeo é bem simples, mas ele é bem direto. E ele é bem claro, porque às vezes, mesmo vendo a imagem, fica difícil de entender, mas o dela não.
Só que aí eu tinha uns fios que ficavam muito longos, tipo, onde é essa montanha, né, aqui. Então no começo ficava o fio verde aqui muito comprido, e aí agora no final tá ficando o fio branco, né, comprido daí. Então ficava sobrando aqui atrás. Eu precisava prender de algum jeito. Aí agora tá meio confuso porque eu prendi, né, mas tipo, por exemplo, aqui eu prendi o fio verde. E aqui eu comecei a prender o fio branco aqui no meio do fio verde. Pra não ficar muito longo, porque senão acho que quando você vai vestir você pode enfiar a mão sem querer, enfim. Parece que não é muito bom. E também fica meio esquisito conforme você vai tricotando, fica meio um monte de fio solto assim. Eu achei melhor assim preso. E aí eu não sabia como fazer isso, porque no tutorial da Naná ela só ensinou como faz o tricô em si, né? Não como prende esses floats. Aí eu fui pesquisar e achei um tutorial da Rosa Pomar. E o tutorial dela não dá pra entender direito como é que faz pra tricotar, né? Principalmente a posição dos fios, assim, não dá pra entender como ela ajeita, ela não mostra, ela só mostra o tricô em si. Mas é bom pra ver essa questão dos floats, como prender, porque aí ela mostra o movimento que ela faz pra prender. E aí eu consegui usar, às vezes eu me confundo, não sei se eu tô fazendo certo, mas fica preso, então acho que ok, não tá aparecendo muito do outro lado. Às vezes é um pouco difícil porque essa lã ela tem muita variação de espessura, ela tipo fica bem fininha e às vezes fica bem grossa. E aí às vezes um pedaço fininho aqui na frente aparece um pouco o fio de trás, mas tá indo. Nossa, tipo, é bem legal, assim, poder fazer novas técnicas. Acho que nos meus últimos projetos eu não tava, assim, muito fazendo coisas diferentes. E aí eu tô achando legal esse daqui, que eu tô aprendendo a fazer bastante coisas novas. E tô fazendo uma blusa com essa técnica de jacquard, que é uma coisa que eu queria fazer faz bastante tempo. Mas ficava um pouco com medo justamente por isso, sabe? De ficar muito apertado, e daí eu já tricotei um monte, e aí fica aquele negócio tudo apertado aqui, eu ia ficar muito chateada. Então, eu acho que ter escolhido fazer no método português foi bom por isso, porque é mais fácil de controlar o tamanho do float. Porque você já tá olhando pelo avesso, né? Então você consegue deixar ele mais largo. Alguns ficaram um pouquinho apertados, tipo esse aqui ficou um pouco apertado. Quando eu estico aqui dá pra ver. Mas oremos para a blocagem ajudar um pouquinho aqui. E eu acho que no geral ficou ok. Assim, não ficou perfeito, mas acho que vai dar pra usar. E essa lã, ela solta muito pelinho. Ela, não sei se dá pra ver no vídeo, mas ela solta um monte de pelinho. É uma loucura. Mas é muito legal, ela é bem assim, rústica e tal. Eu não sei se o Eike vai gostar, eu já falei no outro vídeo, mas se ele não gostar eu vou pegar pra mim, porque é muito linda essa blusa, esse fio, né? E o desenho também, né? A receita, eu acho que ela é bem simples e bonita. Bom, aí hoje, né? Hoje é dia 19, sábado. Eu fui trabalhar. E amanhã eu vou ter que trabalhar de novo, porque eu troquei os dias aí, por isso que eu folguei 2 dias seguidos, porque eu vou trabalhar. Agora, trabalhei hoje sábado, vou trabalhar amanhã domingo, segunda, terça, e a minha próxima folga é na quarta-feira, por causa do Natal. Como mudou um pouco os dias da produção, eles pediram pra eu trocar e eu acabei trocando. Então fui trabalhar, voltei, a gente jantou num restaurante que tem aqui perto, que é um restaurante bem pequenininho, é de uma família, eu acho, porque é uma senhorinha, que deve ser lá, tipo, vó lá, aí uma senhora um pouco mais nova, que deve ser ou a filha ou a nora, não sei, e um senhor que é o marido dessa senhora. São só os 3, normalmente, que estão lá no restaurante. E aí algumas pessoas, assim, nunca tá lotado, sempre tá mais ou menos vazio e é bem assim, tipo de bairro, bem familiar. Quem apresentou foi um senhor que trabalha junto com o Eike. É bem... assim, não dá aquela sensação de, tipo, você tá num lugar mó cheio, que é perigoso e tal, assim, né? Agora nessa questão da pandemia. Então a gente vai lá de vez em quando. E a comida é bem estilo caseira, assim, sabe? Não é exatamente o que a gente come em casa, mas não é aquela comida já meio pré-pronta que eles só esquentam e servem, sabe? Ela realmente tá preparando ali na hora pra você. É bem gostoso, não é muito caro e de vez em quando a gente vai lá quando a gente sai cedo, porque o restaurante fecha muito cedo. Se você vai tipo 8 horas da noite já tá fechado. Enfim, daí a gente comeu lá e aí agora eu voltei e tava
aqui ajeitando minhas coisas e resolvi mostrar a minha blusa. E vou novelar essa meada aqui pra poder continuar. Tava quase esquecendo de falar porque que eu escolhi esse design pra fazer como presente pro Wake. Além de ele ser um modelo bem unissex, essa daqui é a foto original, né, da receita. Ele não é assim, tipo aquela coisa cheia de flores, não sei o que provavelmente o Wake não usaria. Ele é um modelo mais geométrico, mas se você olhar bem assim, ele parece bom, pelo menos na minha opinião, parece montanhas, então uma montanha mais ao fundo, num formato mais tradicional de montanha, e esses losangos que seriam tipo uma montanha na frente, ou sei lá, umas árvores, o que você quiser, a floresta. E embaixo, tipo, o solo e em cima o céu. Eu tenho essa impressão, né, desse desenho, e ele chama Mountain Mist, então acho que tem alguma coisa a ver com montanha. Eu já gostava dessa blusa, desse design faz tempo, já tinha visto na internet e tal. Só que quando eu pensei em fazer uma blusa pro Wake, eu pensei nessa daqui, principalmente porque na cidade que a gente mora aqui no Japão, tem várias montanhas em volta. Quando a gente tá indo pra fábrica, a gente mora assim mais perto do centro e a fábrica fica tipo no meio da montanha, literalmente. E a gente passa por umas partes mais abertas que dá pra ver essas montanhas que circundam a cidade que a gente mora. E eu gosto muito dessa paisagem, assim, é uma coisa que me deixa, assim, feliz quando tá sol, sabe? Consigo ver as montanhas, ou às vezes tá meio nublado e as nuvens, a névoa cobre as montanhas. E foi por isso que eu pensei nesse design, assim, com esse sentido de ser também uma lembrança desse período que a gente mora aqui, desse caminho que a gente faz quase todo dia, assim. Eu não sei se ele vai, assim, pensar em tudo isso e tal, mas pra mim tem esse significado. E aí por isso que eu pensei em fazer uma blusa igual também pra mim. Não igual, mas do mesmo design, né, dessa mesma receita, porque aí também teria esse mesmo significado pra mim, porque a gente tá passando esse período aqui juntos, né. É só a história por trás da escolha do modelo. Daí hoje, quando eu tava indo pro trabalho, eu dei sorte de sentar na parte da janela do ônibus, porque normalmente quando eu pego o ônibus ali já tá cheio, eu sento no corredor, mas hoje eu consegui sentar na janela, então eu filmei um pouquinho das montanhas, e hoje tava bem sol, dá pra ver bem. Eu vou colocar aqui no final do vídeo e vou aproveitar pra me despedir. Ah, obrigada também a todo mundo que deixou comentários nos outros vídeos. Eu tava muito mal essa semana, assim, porque eu fiquei super triste por causa do negócio do correio. E eu sei que, tipo, tá todo mundo, né, na mesma, tudo zoado, assim. É que eu fiquei triste porque eu não entendi as coisas que estavam acontecendo no correio e preparei tudo, fiz mais esforço e no final não deu nada certo, mas foi culpa minha mesmo. Mas eu fiquei mal na hora e alguns dias depois fiquei meio pra baixo, por isso tanto que eu não postei, não tava com ânimo. Eu até gravei as coisas, mas não tava com ânimo de editar. Mas agora acho que tô melhor, já ontem me deu 5 minutos, resolvi editar, eu falei, já que eu já tenho os vídeos aqui, vou editar e vou postar. E vamos ver se agora eu me animo um pouco, eu também me animei pra fazer a blusa. Então, vamos ver se agora entro mais no clima das festas do final do ano, apesar desse ano ser realmente bem diferente do normal. E é isso, até o próximo vídeo, tchau!